Pessoal, tema fundamental para compreender o recurso especial extraordinário e fazer subir o recurso especial, recurso extraordinário. Brincadeiras à parte, né? Tô aqui rindo, mas já contei para vocês que uma das grandes dificuldades que nós temos é fazer o raio do recurso especial, do recurso extraordinário, serem conhecidos, porque existem várias barreiras que são criadas pelos tribunais para isso. De fato, há requisitos que são requisitos de admissibilidade, inclusive previstos em lei, mas há criações jurisprudenciais do STJ e do STF, e o STJ inclusive aplica algumas súmulas do STF nesse sentido, né, que caracterizam aquilo que nós chamamos de jurisprudência defensiva, né, inclusive o texto da aula de hoje, que é a edição nova do livro, do trecho de ontem ou da semana passada, né, depende de quando vocês virem esse vídeo, da professora Tereza. A professora Tereza fez um livro de recurso especial extraordinário fantástico, que foi aquele que eu disponibilizei para vocês na última aula, e depois fez uma nova edição junto com o Bruno Dantas, também bem interessante. Eu coloquei para vocês o trecho anterior, porque era um trecho fundamental, que acabou saindo da nova edição, embora seja super atual e super importante, mas o trecho de hoje é da nova edição, e embora eu tenha indicado outros itens para vocês lerem, ali no texto que eu coloquei para vocês, no trechinho, tem um item só sobre a jurisprudência defensiva, para vocês verem como é importante nós olharmos atentamente para isso e para as barreiras que os tribunais superiores criam, infelizmente, a admissibilidade desses recursos. Alguns de fato não deveriam chegar, alguns de fato não deveriam ser conhecidos, mas há muitos casos em que o recurso poderia sim ser conhecido e acaba não sendo, por motivos aí muito alheios à existência ou não de um direito, de uma ilegalidade, de uma inconstitucionalidade. No caso, entra aí no bolo de temos que reduzir recursos, temos que reduzir o trabalho dos tribunais superiores e, infelizmente, é que se cria essa ideia de jurisprudência defensiva. Então, a ideia aqui é que vocês possam compreender esses requisitos de admissibilidade e trabalhar com eles, né? Quando nós formos fazer ali o nosso recurso especial do LPJ, eu quero inclusive que vocês observem isso, né? Para tentar driblar todos esses obstáculos que existem nos tribunais superiores a esses recursos, tá? Em primeiro lugar, gente, embora isso depois apareça de novo lá no processamento, né, no procedimento desses recursos, é importante lembrar que em termos de recurso especial e extraordinário, nós estamos falando de duplo juízo de admissibilidade. Você interpõe o seu recurso especial e extraordinário no tribunal que proferiu a decisão recorrida, no tribunal local, no tribunal ACO, e ali a vice-presidência do tribunal, em geral a vice-presidência, realiza o exame de admissibilidade desse recurso. Se é positivo o exame de admissibilidade, ou seja, os requisitos estão presentes, manda-se para o STJ ou para o STF. Se tiver os dois, como regra, vai primeiro para o STJ e depois para o STF, salvo se houver prejudicialidade. Depois, lá no procedimento, a gente entende isso melhor. Chegando no STJ ou no STF, haverá um segundo juízo de admissibilidade pelo relator na Corte Superior. Então vejam que já existe um duplo filtro aí, né? Um duplo juízo de admissibilidade, que olha só para requisitos de admissibilidade ou para a existência de precedente vinculante que justifique o não conhecimento do recurso. Também veremos isso no processamento. Nos tribunais locais, assim como no STJ e no STF, é possível negar seguimento, negar conhecimento, e negar seguimento aqui vem com a mesma ideia, negar seguimento a recurso especial ou extraordinário, quando ele é contrário ao entendimento firmado em precedente vinculante do STJ e do STF, também é. Então, nós estamos falando de um juízo de admissibilidade que existe, e pode ser negativo, não ter requisitos de admissibilidade, ou esbarrar em precedente vinculante. Daí depois, quando estudarmos os recursos repetitivos, vamos entender melhor como funciona esse negócio do precedente vinculante. Agora, superado o juízo de admissibilidade, esse duplo juízo, sendo ele positivo, então aí nós estaremos falando de juízo de mérito do recurso especial extraordinário. E aí sim se trata de averiguar se há ilegalidade ou se há inconstitucionalidade. Se existem, então, as ofensas que se apontam. Isso é papel do STJ e do STF. O tribunal local não tem que dizer, embora adore dizer, no exame de admissibilidade, o tribunal local não tem que dizer não há ofensa à lei federal, não há ofensa à Constituição. Isso não é papel dele, é ele ficar se enfiando onde ele não é chamado, tá? Isso é competência do Tribunal Superior, ok? E que requisitos são esses, né?
Todos aqueles requisitos genéricos que vimos lá na teoria geral dos recursos se aplicam aqui. Todos eles, indistintamente. Então, deem uma revisada lá para lembrarem a questão do interesse recursal, e aí a gente pode ver, né, e discutir se esse interesse recursal vai ter alguma peculiaridade aqui ou não, a depender do caso, etc. Mas há duas questõezinhas com relação aos pressupostos gerais que eu quero destacar com vocês. Primeiro, tempestividade. Como todos os recursos, salvo EDs, que são de 5 dias, recurso especial e extraordinário são interpostos em 15 dias, se for o caso dos dois, concomitantemente. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade. Você vai lá e protocola os dois ao mesmo tempo. Se você não fizer o protocolo dos dois concomitantemente, há preclusão consumativa, tá? A possibilidade de, antes do recurso especial e do extraordinário, haver a interposição de embargos de declaração, que, como vocês bem sabem, interrompem o prazo para o recurso especial e extraordinário, tudo bem? E aqui vale aquela regrinha que nós vimos lá nos EDs, nas aulas de EDs. Eu não preciso ratificar o recurso especial e extraordinário depois que os EDs são julgados, caso uma parte tenha feito EDs e a outra tenha feito recurso especial direto. Tá? Antigamente o STJ tinha esse entendimento de que quando uma parte faz EDs e a outra faz o recurso especial antes de esperar os EDs serem julgados, ela teria que ratificar o recurso especial porque esse recurso seria extemporâneo. Criaram aí uma figura esquisita, né? Com o CPC de 2015 isso é vedado, então não há necessidade de ratificação. Mas, se o julgamento dos EDs trouxer alguma modificação no acórdão, a parte pode complementar o seu recurso especial em 15 dias, isso é importante de entender, tá, gente? Outro requisito que exige aí, inclusive eu coloquei ali no material de vocês, né, tava olhando aqui para relembrar, que existe a súmula 418 da STJ que foi cancelada justamente em razão disso, tá? Outro requisito que exige uma análise especial é o do preparo. Tem preparo em recurso especial extraordinário, e se houver necessidade, se os autos não forem eletrônicos, também porte de remessa e porte de retorno, porque tem que voltar para a origem, né? E o preparo tem que ter expressamente o número dos autos a que se refere o recolhimento daquele preparo. Antes do CPC de 2015, se não tivesse esse número, o recurso não era conhecido. Com o CPC de 2015 e a regrinha do 1007, parágrafo 7º, caso haja algum vício na guia de preparo, o relator tem que intimar a parte para regularizar isso. Existe aí, se aplica aqui tudo aquilo que nós já vimos para a sanabilidade dos vícios, ok? Olhando agora para os requisitos específicos, gente, do recurso especial extraordinário, primeiro deles, esgotamento de instância, decisão colegiada de única ou última instância. O que é decisão colegiada? É um acórdão. Aqui a gente já tira uma regrinha preciosa. Não cabe recurso especial extraordinário contra decisão monocrática. Não cabe, tá? Se você tem uma decisão monocrática no tribunal e pretende ir para o STJ, ir para o STF com recurso especial extraordinário, você precisa fazer agravo interno antes. Você faz o agravo interno, este agravo interno faz com que a questão seja objeto de um acórdão, e aí sim você esgotou a instância. Você obteve uma decisão colegiada e você fez tudo que você tinha para fazer na origem. Todos os recursos cabíveis na origem você fez. Claro que nessa regrinha não entram os EDs. Os EDs você faz se quiser, é uma faculdade sua, tá? Não é obrigado a fazer EDs. Agora, havendo previsão de um agravo interno contra a decisão monocrática, primeiro o agravo interno, depois o recurso especial extraordinário, senão você esbarra no requisito do esgotamento de instância, tá? E depois a gente vai estudar o recurso ordinário, mas também tem uma súmula do STJ que vai dizer que necessariamente é preciso haver, se for o caso, interposição de recurso ordinário quando ele for cabível e não o recurso especial extraordinário, mas não se preocupem com essa agora, depois lá na aula de RO, de ROC, nós vamos entender melhor isso, tá? O fato é que eu preciso esgotar a instância. Isso exige, inclusive, que havendo a possibilidade de aplicação daquele procedimento do 942 que nós já estudamos, né? Aquele procedimento de ampliação do colegiado, esse procedimento seja respeitado, porque se era o caso de ampliação do colegiado e ele não ocorreu, haverá uma nulidade que inclusive a STJ depois poderá reconhecer. Então, tudo que é possível fazer na origem tem que ser feito antes de se seguir para o STJ e para o STF, ok?
necessariamente eu preciso ter um acórdão. Eu trouxe inclusive um caso para vocês bem interessante, em que a parte de uma decisão monocrática fez EDs e dali saiu o acórdão. E o STJ considerou que o esgotamento de instância não aconteceu, porque o acórdão dos EDs só tratava dos vícios dos EDs. Não tratava do mérito que estava aqui na decisão monocrática. Então, teria que ter havido um agravo interno primeiro para transformar aquilo num acórdão para daí, talvez, fazer embargo de declaração. Tanto que é muito comum, quando há embargo de declaração de decisão monocrática, os tribunais aplicarem a fungibilidade e converter esses embargos de declaração em agravo interno, justamente porque contra a decisão monocrática cabe o agravo interno do 1021, que nós estudamos na aula passada. Ok? Outro requisito fundamental, talvez o mais comum de todos, é o requisito do pré-questionamento. O que é pré-questionamento, gente? Pré-questionamento é o debate da questão de direito federal ou da questão constitucional no acórdão recorrido. Aquela questão que você pretende levar para o STJ e para o STF tem que ter sido debatida pelo tribunal local no acórdão recorrido. Se o acórdão não adentrou naquela questão, você não consegue levar essa questão para o STJ e para o STF. Eu gosto de dizer que, como o recurso especial e o recurso extraordinário têm devolutividade restrita, é preciso que duas coisas aconteçam para que o STJ ou o STF conheçam da questão. Primeiro, você tem que trazer a impugnação dessa questão no seu recurso. Então, as razões do seu recurso especial e do seu recurso extraordinário tem que trazer a impugnação à questão federal, a impugnação à questão constitucional. Tem que estar ali, o fundamento tem que estar ali. Mas, além de estar no recurso, tem que estar no acórdão. Então, você vai argumentar no seu recurso especial e no recurso extraordinário em torno da questão de direito federal ou constitucional, com base naquilo que o acórdão discutiu sobre aquela questão de direito federal ou de direito constitucional. Então vejam como é importante isso. Você tem uma questão que foi debatida no acórdão recorrido de um jeito, a forma como ela acabou sendo decidida viola a lei federal ou viola a Constituição, então você traz esta impugnação, ou seja, esta violação da lei federal e esta violação da Constituição nas suas razões de recurso especial, nas suas razões de recurso extraordinário. Tá, gente? Isso é o pré-questionamento, é esse debate da questão. Havia no passado uma ideia de que o pré-questionamento tinha que ser explícito, tinha que estar escrito lá, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 1015 do CPC, para que considerasse a questão pré-questionada, mas não é bem assim. O pré-questionamento é implícito, significa que não precisa estar escrito artigo 18 do CDC, mas tem que estar escrito ou debatido que existe indenização em razão de vício de produto ou de serviço, blá, blá, blá. Não tem que estar escrito artigo 1015 do CPC, mas tem que estar escrito não se trata de hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por exemplo. Ou seja, a questão, a matéria que é veiculada no dispositivo está ali e foi debatida, então há pré-questionamento. Professora, mas aqui a gente tem um problema, né? Porque se o tribunal não debate a questão, se eu coloquei a questão na minha apelação, eu coloquei a questão no meu agravo de instrumento e o raio do tribunal ignorou meu fundamento, como ignora muitas vezes. O que pode acontecer? Gente, se um tribunal ignora um fundamento relevante que a parte traz, ele incide num vício de omissão. Uma omissão que, inclusive, está lá prevista e esbarra, viola, implica violação ao artigo 489, parágrafo 1º do CPC, lá naquela parte que fala da fundamentação adequada das decisões. Então, necessariamente, se há uma omissão, e há uma omissão expressa, porque o artigo dos EDs, dos embargos de declaração, diz que decisão que não observa o parágrafo 1º do 489 é omissa, o que você faz? Embargos de declaração. É por isso que os embargos de declaração nos tribunais têm uma finalidade muito importante para pré-questionamento. Justamente porque por meio deles supre-se omissões relativas à recusa do tribunal em analisar fundamentos relevantes. E ao não analisar fundamentos relevantes, o tribunal recusa o pré-questionamento, impede o pré-questionamento e atrapalha o conhecimento do recurso especial extraordinário, tá? Então, sempre que tiver um acórdão recorrido, no qual as matérias de que você precisa, as matérias que você quer discutir não foram debatidas, então não há pré-questionamento, o que você faz? Você interpõe embargos de declaração, alegando omissão, para fins, inclusive, de pré-questionamento. Pode ser bem sincero com o tribunal. São embargos para fins de pré-questionamento, eles cabem, porque pré-questionamento, a ausência de pré-questionamento é uma omissão, tá? E o que vai acontecer nesse caso?
Pode ser que o tribunal recuse, né? Pode ser que o tribunal simplesmente rejeite os seus EDs, e acontece bastante, dele acabar rejeitando os seus embargos de declaração e não resolver as omissões que você apontou. E, portanto, o pré-questionamento vai continuar não existindo. O que você faz nesse caso? Você invoca um artigo valiosíssimo, que é novidade no CPC de 2015, que é o artigo 1035 do CPC. O artigo 1035 vai dizer: vamos considerar, STJ e STF, vamos considerar incluídas no acórdão, todas aquelas questões que a parte colocou nos seus embargos de declaração, ainda que o tribunal não as tenha analisado. Então, o 1035 cria uma hipótese de pré-questionamento implícito, super implícito, né? Não implícito no sentido de que eu já falei para vocês, mas ele vai considerar pré-questionado. Então, quando chega o seu recurso especial lá no STJ, o STJ vai olhar e vai ver que você fez EDs. Mas ainda assim, não obstante tenha havido EDs, o tribunal se recusou a colocar lá no acórdão as questões que você trouxe. Nessa situação, o STJ vai considerar, em razão da aplicação do 1035, pré-questionados esses artigos e não poderá negar seguimento ao seu recurso especial pela ausência de pré-questionamento. Salvo, claro, se você inventou fundamento nos seus EDs, né? E aqui tem uma questão importante, né, gente? Você não cria fundamento do nada. O pré-questionamento não começa nos EDs que você faz do acórdão da apelação. O pré-questionamento começa na petição inicial. Começa na contestação. Na hora que a gente vai propor uma ação, eu já tenho que pensar lá na frente. Eu já tenho que pensar, nossa, mas se eu perder, e se eu precisar chegar no STJ, que artigo de lei que eu vou apontar no recurso especial? Que artigo de lei que eu vou apontar? Que artigo da Constituição eu vou apontar num eventual recurso extraordinário? Então, quando você delineia a tua causa de pedir, e quando você delineia a sua impugnação, a causa de pedir, os fundamentos da defesa também, você já tem que vislumbrar todos os artigos de lei federal e, eventualmente, da Constituição que fundamentam as suas alegações. Já pensando que depois pode ser que você precise levar essas questões para o STJ e para o STF. E não adianta querer brotar, plantar essas questões depois no acórdão. Você precisa que elas já tenham feito parte da sua fundamentação. Até porque, nesse caso, tem uma grande chance do tribunal acabar conhecendo os seus fundamentos, né? O grande erro é que muita gente faz recurso especial extraordinário e, na hora de fazer o especial extraordinário, resolve pensar quais dispositivos de lei federal ou constitucionais estão ali. Não pensou nisso antes. Eu morro de raiva quando alguém me chama só para fazer recurso especial ou EDs em recurso especial, não tendo feito ou discutido pelo menos comigo o resto do processo. Pô, mas agora sim também estamos quase desligando tudo aqui, não tem muito, desligando as máquinas, não tem muito o que fazer, né? Então a ideia aqui é que a gente já tenha uma visão muito prospectiva quando vai propor uma ação, né? Quando vai fazer uma contestação, justamente porque você já tem que vislumbrar, afinal de contas, que ilegalidades ou inconstitucionalidades vão estar girando em torno de tudo aquilo que você traz. Então, pré-questionamento não pode também ser algo que você invente, né? Ah, agora eu vou inventar, colocar esse artigo no caso. Não, ele já vem sendo construído. Mas é claro, fundamento não observado pelo tribunal, aí você traz como objeto dos seus EDs e, eventualmente, se rejeitados, aplica-se o 1035. Tá? Talvez um dos maiores motivos de inadmissibilidade de recurso especial extraordinário seja pelo pré-questionamento, e as 4 súmulas que se usa para isso estão ali, eu coloquei para vocês no material de vocês, ok? Outro fundamento que também talvez seja aí o segundo da fila, da estatística de casos indeferidos e inadmitidos, é a questão de direito. E isso nós já vimos na última aula, né? Eu comecei falando isso para vocês. Por que são recursos de estrito direito? Porque são recursos em que apenas questões de direito são conhecidas. Questão de direito federal ou questões constitucionais, ilegalidade ou inconstitucionalidade. A função do STJ e do STF combina com isso, né? Então, nessas situações, eu não posso levar para o STJ ou para o STF um reexame de fato. Ah, a decisão é equivocada porque os juros não foi nessa taxa que a perícia disse que foi. Os juros foi diferente, a perícia errou. Ah, tá errado porque a cláusula contratual não diz isso que o tribunal disse que a cláusula disse. Se você fizer esse tipo de alegação no seu recurso especial extraordinário, o STJ e o STF vão falar... Não vai dar para conhecer. A professora Tereza, vocês já leram o texto dela semana passada e vão ler de novo outra edição do livro dela essa semana, tem um exemplo ótimo que ela fala desde sempre para explicar isso, né? Ela diz assim, ó, isso valia lá na época do processo físico, né, gente? Agora no eletrônico o exemplo ficou um pouco defasado, mas vamos usar mesmo assim. Quando o ministro do STJ, por exemplo, resolve trabalhar no fim de semana e vai levar para casa dele o processo
para ele trabalhar e julgar o recurso especial, ele não vai levar o processo inteiro, né? Ele vai levar algumas peçazinhas que ele vai tirar desse processo. Ele vai levar o acórdão recorrido, ele vai levar o recurso especial, as razões do recurso especial, e ele vai levar as contrarrazões de recurso especial, a resposta da parte recorrida ao recurso especial. Com base nesses 3 negocinhos, se tiver acórdão de EDs também, ele leva o acórdão dos EDs. Com base nessas 3 ou 4 pecinhas, ele olha o caso, lá na casa dele, e ele entende o caso. Ah, legal, entende tudo. Todas as informações que eu preciso estão aqui. Então, eu consigo julgar esse RESP, ele pode ser conhecido. Agora, se ao ler o RESP tem lá, porque a perícia de folhas 40 disse tal coisa, e ele não encontra o que a perícia disse ali naquelas folhinhas que ele tem na mão dele, ele não vai lá no gabinete buscar o processo. Então, não dá para ele analisar esse recurso especial. O que significa dizer que o STJ só conhece de questão de direito e não reexamina fato, gente? O STJ não revê fato. Ele não vai pegar o processo para analisar se a perícia disse A ou B, se o contrato prevê X ou Y, se a testemunha falou mesmo que se diz que ela falou. Ele não vai poder fazer isso, porque isso é reexame de fato. Mas o que ele vai fazer? Ele vai olhar no acórdão. E o acórdão pode trazer o que a perícia disse, né? O acórdão pode dizer assim, a perícia concluiu que há cobrança de juros na taxa, a taxa de 2%. A perícia disse isso e tá no acórdão. O acórdão que o ministro pegou para analisar o caso, tá lá. A taxa foi de 2%. Se o que você pretende é dizer para o ministro do STJ, a taxa não foi de 2, a taxa cobrada foi de 1, o ministro vai falar, não sei, não tenho como saber. Isso é reexame de fato. Eu só posso considerar o que o tribunal local me disse sobre os fatos. E o tribunal me disse que a taxa foi de 2. Tem que ter sido de 2. Só posso considerar como sendo de 2. Agora, o que você pode fazer? Você pode virar para o tribunal e dizer, de fato, a taxa foi de 2, a perícia disse que foi de 2, o tribunal está dizendo que foi de 2. Mas ser de 2 não viola o Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 52, prevê a possibilidade, 52 ou sei lá qual, prevê a possibilidade da cobrança de taxa, tô confundindo com a multa, né, gente? De taxa de 2%, de multa de 2%, seja lá o que for. Então, o que você está dizendo? Você está trabalhando a interpretação que o tribunal local deu sobre o fato, a valoração do fato. E revalorar fato é diferente de reexaminar fato. E isso o STJ faz. O STJ revalora fato. Ele não reexamina fato, mas ele revalora fato, tá? Então, se o tribunal disse a taxa de 2% é ilegal, viola o Código de Defesa do Consumidor. E você quer dizer a taxa de 2% não viola o CDC autoriza a cobrança dessa taxa, você não está levando para o STJ um reexame de fato. Porque você não quer rever a taxa, você quer que a conclusão sobre a taxa ser de 2 seja juridicamente diversa daquela conclusão a que chegou o tribunal. Isso é questão de direito, é qualificação jurídica do fato. Qualificação jurídica do fato é questão de direito. Tem um artigo ótimo da professora Tereza que eu vou postar para vocês também nos textos complementares das aulas, que vai falar justamente sobre isso, tá? Depois, no nosso collab, vamos conversar melhor sobre isso, para que vocês entendam bem a diferença entre reexame de fato e revaloração. E trazer isso no RESP é fundamental, ou no recurso extraordinário também. Justamente para mostrar STJ, você pode fazer o que eu tô te pedindo, tá? Porque eu não tô pedindo para você revolver os autos, mexer na perícia, ler o contrato. Eu tô te dizendo para, partindo das conclusões do tribunal no acórdão, chegar numa conclusão juridicamente diversa. É diferente, tá, gente? E isso é questão de direito. Isso é ilegalidade, isso é inconstitucionalidade, isso os tribunais superiores fazem, tá? Inclusive, quando eu faço um recurso especial, depois eu vou contar para vocês melhor como a gente faz um recurso especial. Teremos aula de como fazer um recurso especial no LPJ. Eu vou contar para vocês que, inclusive, eu não fico contando historinha no recurso especial, não. No dia tal, assinou-se um contrato, celebrou-se um contrato, a parte reclamou de tal coisa. Não, eu digo assim, conforme se extrai do acórdão recorrido, aspas, e cito o acórdão, porque tem que estar tudo no acórdão, e se tá no acórdão, a STJ pode conhecer. Claro que nem sempre isso funciona. Lá no Collaborate eu vou contar umas histórias para vocês de casos em que não deu. Ainda assim era caso de revaloração, mas ele não quis fazer. Também acontece, né? Jurisprudência defensiva, mas é uma estratégia bacana para a gente fazer o recurso reconhecido. E se o tribunal se recusar a fazer constar no acórdão determinadas questões fáticas relevantes, também cabe a
também cabe embargo de declaração, aí também por omissão. Então, também dá para tentar aplicar aí o artigo 1022, porque é cabimento de ADs, e também o artigo 1035 nessas situações, tá? Também dá para trabalhar com essa interpretação, depois a gente conversa sobre isso. E vale lembrar também que, segundo 941, parágrafo 3º, tudo que se encontrar no voto vencido também vai ser considerado como parte integrante do acórdão para fins de pré-questionamento, tá, gente? Por fim, para terminar os requisitos, repercussão geral. Requisito do recurso extraordinário, só, por enquanto. Só no recurso extraordinário nós temos a repercussão geral, que nada mais é do que o fato da importância do caso transcender o caso concreto. O caso tem uma relevância sob o ponto de vista político, social, econômico ou jurídico e transcende o caso concreto. A parte tem que demonstrar no recurso preliminarmente que há repercussão geral. E o STF só vai conhecer do recurso se ele tiver repercussão geral. Depois, inclusive, nós vamos nos aprofundar nisso para entender o procedimento do STF na análise da repercussão geral. Por hora, vocês só precisam saber que esse requisito existe, ok? Era isso de requisitos. Daqui a pouquinho nos encontramos no Colab para resolver os exercícios e tirar as dúvidas de vocês. Até já!